Olá, bom dia a todos. Estamos novamente convosco para dar continuidade ao nosso webinar. Estamos no 10º webinário relativo ao contexto regulamentar das tecnologias digitais na saúde. E vamos hoje falar sobre vigilância e cibersegurança. Dois temas muito interrelacionados, mas que temos de realmente ter conhecimento de alguns conceitos e da sua interligação entre estes conceitos para melhor podermos aplicar não só os requisitos regulamentares da legislação dos dispositivos médicos, mas também outros requisitos regulamentares que advêm do regulamento da ciberresiliência e cibersegurança. Vamos então iniciar esta nossa sessão. São 10:03. Estão a pedir para dar um pouco mais de tempo para que haja possibilidade de se juntarem mais pessoas, porque temos um número de inscritos de algumas centenas, mas neste momento temos um número de participantes ainda abaixo desses valores. E, portanto, vamos pedir para... Vamos dar mais uns 2 ou 3 minutos antes da Raquel começar, então, a falar sobre a cibersegurança, a vigilância e cibersegurança. A doutora Raquel Alves é a diretora da Unidade de Vigilância de Dispositivos Médicos do InfarMed e é ela que lhe cabe hoje estar connosco neste webinar e falar sobre este tema. Eu vou dar lugar, então, à Raquel. E vamos esperar, então, 2 ou 3 minutos para começarmos. Obrigada. Ora, são 10:05 e vamos começar. Como a mim apresentar o tema Vigilância e Cibersegurança. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Eu vou começar um bocadinho ao contrário e fiz a apresentação de uma forma diferente, exatamente porque me foquei mais na cibersegurança, se bem que vou falar-vos um bocadinho não só de vigilância, e vocês depois vão perceber porquê ao longo da apresentação, mas como da monitorização pós-comercialização e os desafios que temos. A cibersegurança, como sabem todos, é um assunto da atualidade, da maior importância, e cada vez estamos mais conectados, tanto a nível pessoal, profissional, como na parte da saúde também. A cibersegurança engloba, assim, todas as atividades necessárias para proteger de ciberameaças as redes e os sistemas de informação, os seus utilizadores e outras pessoas. Podemos dizer que existem dois componentes importantes nesta parte da cibersegurança: a tecnologia e as pessoas. Aqui na tecnologia, claro que vou-me focar nos dispositivos, dizer-vos que na apresentação eu não vou focar muito nas pessoas, mas sim na informação que o fabricante tem que dar sobre os dispositivos médicos aos utilizadores. Dizer-vos as palavras-chave, que a responsabilidade é partilhada por todos os que contactam com os dispositivos e a grande importância da partilha de informação nesta área da cibersegurança de um ponto de vista transversal e, claro, que no caso dos dispositivos também. Dizer-vos que a Comissão Europeia tem uma estratégia europeia de cibersegurança
que engloba várias legislação a nível europeu, o Ato de Cibersegurança, NIS2, o Regulamento de Ciberresiliência, que eu assinalei ali a bold, porque vou-vos falar um bocadinho dele ao longo da apresentação, e em 20 de janeiro de 2026 existe um novo pacote de cibersegurança, que é a proposta de revisão do Ato de Cibersegurança. E começo exatamente pelo Ato de Ciberresiliência. Dizer-vos que exclui os dispositivos médicos. Porquê? Os regulamentos, tanto do diagnóstico in vitro como dos dispositivos médicos. Porque o Ato de Ciberresiliência é também uma legislação de nova abordagem. E tal como os dispositivos médicos também têm uma avaliação de conformidade por um organismo notificado, gestão de risco, e, portanto, os dispositivos médicos conseguem acomodar todos os aspectos relacionados com a cibersegurança, na sua avaliação de conformidade, antes da colocação no mercado, e também no pós-mercado. Assentando, claro, em sistemas de gestão de risco, como vos vou falar também mais para a frente. Dizer-vos aqui, por falar em risco, existem definições de risco em ambas as legislações, embora, claro, com as devidas adaptações, mas a base é a mesma. Dizer-vos que na parte do ato de ciberresiliência não inclui o safety, enquanto que os regulamentos dos dispositivos, para além do safety e performance, nos requisitos gerais de segurança e desempenho, inclui o security, que, apesar de não estar lá a palavra cybersecurity, ela está incluída no security. E tudo, claro, tem de ser incluído na avaliação do risco. A cibersegurança nos dispositivos médicos. Primeiro começámos com a introdução da palavra software em 2007 nas diretivas. São produtos com elementos digitais, muitos deles, e agora temos vindo a observar que cada vez mais há dispositivos ligados à net, quer seja diretamente ou indiretamente através de outros dispositivos, o que nos leva cada vez mais ao aspecto da cibersegurança, que tem que ser avaliado, monitorizado e gerido continuamente. Portanto, temos a nossa base regulamentar dos dispositivos médicos, os 2 regulamentos, e há uma guidance específica para este aspecto da cibersegurança. Os requisitos gerais, e agora só para recordar aqui um bocadinho, porque isto foi dito nos primeiros webinars, e eu só vos vou falar aqui da parte mais da gestão do risco e outro, dizer-vos que os requisitos gerais de segurança e desempenho relativos ao software, os 2 regulamentos cobrem, como eu disse, os aspectos de security, que engloba a cybersecurity. Dizer-vos aqui que a avaliação do benefício-risco, o risco tem 2 vertentes aqui, o safety e o security, que engloba a parte de ciber, e eu vou, ao longo da apresentação, usar as palavras safety e security porque é mais fácil, são palavras mais curtas, sendo que safety é a segurança do doente e o security é a segurança da informação. No que respeita aos requisitos, tenho aqui assinalado com uma cruzinha a vermelho os requisitos de concepção e fabrico, que já foram falados nos primeiros webinars, da interação com o ambiente e os sistemas eletrónicos programáveis e software, que eu não vou falar. Vou-vos falar mais dos gerais, dos requisitos de gestão do risco, Safety and Security by Design, e os requisitos sobre a informação a ceder com o dispositivo. E começando com a gestão do risco, só para recapitular, que este slide foi apresentado logo nos primeiros webinars dos requisitos gerais, dizer-vos não esquecer que o fabricante tem que conceber os dispositivos de tal modo a que eles se adequem à finalidade prevista e têm que ser seguros e eficazes e não podem comprometer o utilizador. E tem que ter aqui uma perspectiva sempre do Safety by Design, em que no processo de gestão de risco os dispositivos têm que ter um risco aceitável face ao benefício, tendo que ser ele sempre minimizado ao longo do seu ciclo de vida. Mas, além do que consta nos regulamentos dos dispositivos, e como sabem, a palavra estado da arte é presente ao longo de todo o regulamento, isto significa que, para além daquilo que está explícito nos regulamentos, o fabricante tem que ter atenção, quer a legislação transversal que exista, quer a guidance, quer a standards, e aqui eu trago-vos o ato de ciberresiliência. Como sabem, eu logo no princípio disse que ele não se aplicava, mas não se aplica, quando eu digo não se aplica na sua totalidade, ou seja,
Não quer dizer que os dispositivos tenham que ser avaliados, não poderia ser os dispositivos serem avaliados de acordo com o ato de ciberresiliência, por um outro organismo notificado, com uma marcação CE só para o ato de ciberresiliência. É isso que estamos a referir. O que não significa que os fabricantes não possam ir ao anexo 1 dos requisitos essenciais do ato de ciberresiliência e ver aquilo que se poderá aplicar de uma forma mais detalhada. Porque, como foi dito, os nossos regulamentos cobrem os aspectos de security, mas obviamente que uma legislação transversal, mais detalhada só para aspectos de cibersegurança, tem mais clareza nesse aspecto. Mas outras formas, outras fontes de informação, quer sejam as normas, quer seja, eu trouxe aqui um documento IMDRF, uma guidance da cibersegurança, para além daquela que existe a nível europeu. Portanto, o que eu vos quero dizer é que, no âmbito da cibersegurança, é um aspecto transversal. Eu vou-vos dizer ao longo da apresentação que a cibersegurança não pode ser aplicada de um modo cego aos dispositivos e vão perceber porquê. No entanto, o fabricante tem que ter conhecimento de toda a informação que existe, seja ela em que formato for, para além daquilo que está no regulamento dos dispositivos. E porquê é que eu digo-vos que a legislação, os aspectos da cibersegurança não podem ser vistos de um ponto de vista cego? Isto porque o safety e o security estão intimamente ligados. Porquê? Porque medidas de security podem ter um impacto no safety. Por exemplo, uma security reduzida, isto significa um controlo fraco no acesso, pode permitir a modificação do funcionamento do dispositivo e ter um impacto no safety. Uma security restritiva, ou seja, o uso de medidas de security demasiado restritivas, pode levar e pode impedir que o acesso a um dispositivo num caso de emergência. Portanto, na avaliação do risco, os aspectos de security não podem ser avaliados de forma isolada, mas sempre considerando os aspectos do safety. Isto é um aspecto muito importante. Outros aspectos. O fabricante tem que considerar sempre a finalidade prevista e o ambiente operacional do uso. Os requisitos de cibersegurança devem ter em atenção a natureza do dispositivo e a tecnologia de comunicação. Também, um dispositivo deve ser concebido por uma abordagem de defesa em camadas, que eu vos vou falar mais à frente, e não deve apoiar-se em controlos de security dependentes do ambiente operacional. Obviamente, tal como é o safety by design, aqui também temos o security by design. E também o fabricante tem que ter em atenção o uso indivíduo razoavelmente previsível por parte do utilizador. E também a questão da responsabilidade partilhada. O que é que isto significa? O dispositivo tem que ser concebido com informação, e neste aspecto, no que diz respeito à cibersegurança, tendo em conta todos os que contactam com ele, desde o utilizador, à manutenção, à instalação, etc. Ou seja, a cibersegurança tem que estar presente sempre ao longo do ciclo de vida do dispositivo, desde o seu desenvolvimento e design até à parte da manutenção. Dizer-vos, como eu referi no princípio, que o estado da arte é uma palavra muito importante que engloba tudo, no sentido de considerar toda a informação disponível para que possa ser devidamente integrada na gestão do risco, eliminando ou reduzindo os riscos tanto quanto possível, sem afetar adversamente a relação benefício-risco. Contudo, eu gostaria de vos salientar aqui uma questão importante que é, enquanto a vertente safety, os perigos relativos à segurança são mais estáveis, na vertente security, as vulnerabilidades mudam rapidamente e os fabricantes nesta área têm que estar muito atentos a esta parte. E indo agora para a parte da segurança por camadas que vos falei, em que o Secure by Design é um dos aspectos. Temos uma camada que engloba tudo que é a vertente da gestão de risco do security, em que, para além das atividades planeadas de security, documentadas e registadas, temos também os problemas de security, as atualizações e os patches para corrigir as vulnerabilidades, que vos falarei mais à frente também. Temos ainda requisitos relativos às especificações de security,
em que vos deixo aqui algumas listas. Não, atenção ali aquele triângulo, a terem atenção a parte da vertente safety, sempre. O security by design, com as comunicações seguras, a proteção de dados, etc. Uma implementação segura e depois uns testes a nível de security, verificação e validação. Há vários tipos de testes, sejam eles de robustez, penetração, etc., para garantir os requisitos de security. E ainda outra camada que tem a ver com toda a informação que tem por base esta parte da security, garantindo a confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação. E, portanto, o que eu vos, aqui neste processo, o que eu vos quero dizer é que a gestão de risco não pode ser, apesar do aspecto da cibersegurança e do safety terem dois processos de gestão de risco, eles não podem ser separados. E daí que não possamos ter uma avaliação de conformidade de acordo com o Ato de Ciberresiliência e uma avaliação de conformidade de acordo com os regulamentos. Só pode haver uma única avaliação de conformidade e a gestão de risco tem que ser integrada, porque o safety, o security impacta no safety. Relativamente ao Security Risk Assessment, gostaria de vos dizer que existem técnicas de modelagem de ameaças que são aplicáveis a várias áreas, incluindo aos dispositivos, e que consiste numa abordagem, neste caso, uma abordagem sistemática para a análise da security, em que as vulnerabilidades desconhecidas são identificadas, tornam-se conhecidas e assim podem ser priorizadas para ser corrigidas. Assim, a análise de risco, tendo em conta o benefício e a vertente da security, não é efetuada de um ponto de vista só risco a risco de security, mas de uma forma global, estabelecendo critérios para a aceitação do risco, considerando sempre a finalidade e o uso pretendido e o ambiente de funcionamento do dispositivo e a possibilidade do impacto com a segurança do doente. No que respeita às instruções de utilização, gostaria-vos de trazer agora aqui alguns exemplos em que trouxe alguns requisitos do MDR e aqui exemplos no que diz respeito, por exemplo, requisitos dos utilizadores no que respeita ao treino e competências, incluindo IT para a instalação, configuração e funcionamento do dispositivo. Outro, requisitos mínimos das workstations destinadas às operações dos utilizadores, nas suas várias características do hardware, versões de sistemas operativos, dispositivos periféricos, etc. Portanto, o que eu quero vos dizer aqui é que os fabricantes têm que dar a informação detalhada no que respeita às instruções neste campo. E também outra informação, por exemplo, sobre o ambiente de uso pretendido. Os controles de cibersegurança recomendados, as descrições das características de backup and restore, diagramas suficientemente detalhados da network, riscos de utilizar o dispositivo fora do ambiente de uso pretendido. E claro, tudo isto é assente na documentação, seja ela de gestão de risco, gestão da qualidade, documentação técnica do anexo 2 e anexo 3 pós-mercado, englobando a demonstração do cumprimento dos requisitos gerais de segurança e desempenho, que inclui os requisitos de security, e ainda a justificação de validação e verificação das soluções adoptadas para o cumprimento dos requisitos. Passando agora à monitorização pós-comercialização. Portanto, eu dei-vos nesta primeira parte uma vertente geral da cibersegurança, porque achei que merecia mais atenção, e agora vou-vos falar o que é que acontece no pós-mercado. A gestão de risco continua, como sabem, e, portanto, se chamar-vos aqui a atenção, trouxe aqui só o aspecto do MDR, temos 3 secções no capítulo 7 do pós-mercado, em que eu só vou falar do sistema de monitorização pós-comercialização e da vigilância. A fiscalização, os meus colegas falaram nos 2 webinars passados, na vertente de inspeção e desk review, e um bocadinho da documentação técnica também vou falar relativamente à monitorização pós-comercialização, mas muito ao de leve. Lembrar-vos que na monitorização pós-comercialização e vigilância existem as vertentes da autoridade competente e do fabricante, em que a vigilância é apenas para os aspectos de maior gravidade e maior risco. E dizer-vos aqui com este slide que é o security e o safety no pós-mercado depende de tudo o que fizermos também no pré, de como prepararmos a casa e como fizermos as nossas paredes. Portanto, já passámos pela qualificação e a classificação, os requisitos gerais de segurança e desempenho,
a avaliação clínica, a documentação técnica, as normas, a avaliação de conformidade com os pilares essenciais da gestão de risco e do sistema de gestão de qualidade. O dispositivo médico está pronto para ir para o mercado, mas o sistema, abrimos assim a porta para o sistema de monitorização pós-comercialização, em que a gestão de risco continua, com novos riscos, novos dados clínicos que têm que ser integrados na análise de risco e na avaliação clínica, e para isso temos toda a informação que é recolhida pós-comercialização. E este capítulo, apesar de ser muito... Este capítulo, para vos dizer, a monitorização pós-comercialização engloba tudo, todas as atividades que o fabricante desenvolva para recolher proativamente a informação no pós-mercado, a fim de identificar a necessidade de ações corretivas ou preventivas que sejam necessárias. É essencial para garantir que os dispositivos permanecem conformes os dados de acordo com a informação que é analisada no pós-mercado e para melhorar os dispositivos. É proporcional à classe de risco e ao longo do tempo de vida do dispositivo. Os operadores económicos, como vocês sabem, todos têm responsabilidades, sendo aqui o fabricante que tem mais responsabilidade, mas os distribuidores, os importadores, todos contribuem na recolha de informação do pós-mercado para o fabricante e para as autoridades competentes, no sentido da sua cooperação e da rastreabilidade, que é essencial. O sistema de monitorização pós-comercialização é um sistema que tem documentos, procedimentos, um plano, registros e relatório. Eu saliento só aqui a parte do plano e do relatório, porque são elementos essenciais e que muitas vezes são solicitados pelas autoridades competentes, como fazendo parte da documentação pós-comercialização que consta no anexo 3 dos 2 regulamentos. E aqui trago-vos alguns exemplos de recolha proativa, quer seja a nível de, claro, adaptados a esta área, quer seja da compatibilidade e interoperabilidade, tentativas e eventos de acessos não autorizados, vulnerabilidades, incidentes, dificuldades de utilização, um enfoque nos componentes terceiros, quer seja hardware, quer seja software, e no que diz respeito à inteligência artificial, e esta informação foi tirada da guidance do Interplay com o AI, a monitorização da interação com outros sistemas de inteligência artificial e uma lista detalhada de elementos do plano de monitorização pós-comercialização está previsto no artigo 72.3 do Ato de Inteligência Artificial. Ainda não é publicado, mas está previsto que assim seja. E para que serve a monitorização pós-comercialização? Os primeiros são gerais a tudo, ou seja, a notificação à autoridade competente de incidentes graves e não graves, saber se é necessário modificar quais são os incidentes graves ou não graves, estar preparado, ou seja, não é quando acontece, é estar preparado para saber o que é grave e o que é não grave, para poder cumprir com os prazos da notificação dos incidentes graves. Avaliar a necessidade de implementação de ações corretivas e preventivas, assim como de ações corretivas de segurança no mercado, atualizar a avaliação clínica, o perfil benefício-risco, a concepção e fabrico de instruções de utilização, melhorar e corrigir as vulnerabilidades, e eu destaco aqui estas partes porque são específicas desta parte das tecnologias digitais e não existem nos outros dispositivos, atualizar o Security and Safety Risk Assessment, atualizar a verificação e validação e atualizar o Security and Safety Benefit Risk Analysis. Isto tudo, obviamente, tem que constar no âmbito de toda a documentação técnica. E aqui trago-vos definições também do regulamento dos dispositivos e do ato de ciberresiliência. Não vou entrar nelas, mas só para vos dizer que há diferenças e que os dois universos têm que tentar ser conjugados, mas neste momento, obviamente, o que prevalece é o regulamento dos dispositivos médicos, e eu já vos digo depois no final, vou fazer aqui uma ligação para o ato de ciberresiliência, no sentido que o ato de ciberresiliência só tem um enfoque apenas nos dados, no impacto dos dados, e no regulamento dos dispositivos médicos tem o impacto na saúde a prevalecer. Mas, obviamente, que os dados, o impacto dos dados, estão no pós-mercado, no âmbito do sistema de monitorização de pós-mercado.
Definições do ato de ciberresiliência que são importantes ter em conta. Vulnerabilidade, vulnerabilidade passível de ser explorada e vulnerabilidade ativamente explorada. Há um grande detalhe, como vocês veem nas definições, a nível do ato de ciberresiliência. Sendo que a vulnerabilidade é um ponto fraco, uma suscetibilidade ou uma falha de um produto ou elementos digitais passível de ser explorado por uma ciberameaça. O que acontece é que a complexidade dos softwares, as configurações e as interdependências entre softwares contribuem para a existência de vulnerabilidades de cibersegurança. O que nos leva a crer que, tendo em conta a evolução tecnológica, as vulnerabilidades vão aumentando. E, portanto, este é um aspecto que, na área dos dispositivos médicos, os fabricantes têm que ter muita atenção. E, podendo ser explorado ou não, a existência da vulnerabilidade é suficiente para a sua descoberta. E isto significa que os dispositivos têm que ser concebidos e fabricados de forma a minimizar os riscos, e isso também implica a correção das vulnerabilidades encontradas através da atualização do software, os tais patches, mesmo que não estejam associadas a questões de segurança. Elas têm que ser corrigidas, porque uma vulnerabilidade é uma porta de entrada para uma utilização indevida. E numa utilização indevida, nós nunca sabemos o que é que vai acontecer. Portanto, os fabricantes devem ter implementadas políticas de Cybersecurity Vulnerabilities Disclosure, ou seja, processos de obter informação das vulnerabilidades, a sua avaliação, as medidas para a mitigação e o controle e informação aos vários stakeholders. Passando agora para o aspecto da vigilância. Trago-vos aqui só, não esquecendo quais são o enfoque do Sistema Nacional de Vigilância, a missão de monitorização de incidentes graves, com a implementação de medidas corretivas de segurança, minimização contínua do risco, para melhorar o perfil de segurança dos dispositivos. Só não esquecendo quais são os intervenientes, são todos aqueles que contactam diretamente com o sistema, são as autoridades competentes, a indústria e os utilizadores, obviamente, que o objetivo, como eu vos disse, é a minimização do risco através de ações corretivas de segurança no mercado, mas também de tudo o que o fabricante faça internamente e das capas que estabeleça internamente para minimizar o risco, mesmo não tendo medidas no mercado, que pode começar com um incidente grave ou por outra informação que o fabricante tenha e veja no sentido da minimização de risco. Obviamente que o incidente grave tem que ser notificado à autoridade competente, analisado pelo fabricante, investigado no sentido de saber se são necessárias adotar medidas ou não, sejam elas corretivas e preventivas a nível de fabrico, sejam elas incluam também ações corretivas de segurança no mercado, as quais têm que ser divulgadas para os utilizadores. E esta informação pós-mercado contribui para a gestão de risco contínua, em que os problemas dos utilizadores são notificados relativamente aos dispositivos. O Infarmed, como sabem, tem uma plataforma de reporte para os problemas do pós-mercado e o fabricante tem que analisar tudo o que surja, quer via Infarmed, que nós abordemos o fabricante com incidentes que recebemos diretamente através desta plataforma, ou quer seja através diretamente dos distribuidores, que recebem por sua vez dos utilizadores. Eles têm que avaliar os incidentes, as vulnerabilidades e adotar medidas. Quais são as medidas neste âmbito das tecnologias digitais? Muitas vezes a primeira medida pode ser, se estamos a falar de uma questão de cibersegurança, pode ser remover imediatamente o dispositivo da net e o passo seguinte é atualizar o software ou outras medidas que podem ser, eu estou-me aqui a focar na cibersegurança, mas já vos vou falar um bocadinho mais do outro slide mais à frente, que não é só aspectos de cibersegurança que estão nesta componente dos dispositivos, dos produtos digitais. E, obviamente, a comunicação, se há adoção de medidas, há necessidade de comunicar aos utilizadores. Há, assim, uma gestão de risco contínua, no caso das vulnerabilidades, uma vulnerability remediation, para termos um benefício-risco aceitável. Quer seja para aumentar a cibersegurança, não tendo um impacto no safety, quer seja por minimizar o risco de uma vulnerabilidade associada à segurança do doente. Portanto, as duas vertentes são importantes.
E neste caso, a comunicação aos utilizadores das vulnerabilidades podem ser feitas através de aviso de segurança ou outra. O aviso de segurança, se tiver um impacto na segurança, em que nesta comunicação tem que estar incluído o cronograma, o mecanismo de resolução, a pontuação da vulnerabilidade. Lembram-se que eu disse que as vulnerabilidades... Porquê que é esta questão da pontuação das vulnerabilidades? Porque muitas vezes as vulnerabilidades são muitas e é preciso fazer um scoring para saber quais são mais prioritárias de resolver. O índice de vulnerabilidade, o método e as medidas provisórias de mitigação de riscos. Por exemplo, quais as ações que devem ser tomadas, incluindo o uso de controlos compensatórios, enquanto se aguarda uma resolução mais permanente. Porque estas situações muitas vezes tratam-se por correção de software que muitas vezes não é desenvolvida de imediato, não é? Portanto, tem que haver aqui medidas temporárias. As notificações da vigilância, trago-vos este slide só para relembrar incidentes graves, o MIR, ações corretivas de segurança, o formulário da Field Safety Corrective Action, e depois temos ainda outros 2 relatórios, os periódicos sumários e os relatórios de tendência. E agora trago-vos aqui o aspecto fundamental e que liga com um dos meus últimos slides, que é a vigilância, o artigo 87, e trouxe-vos aqui o MDR, mas no IVDR acontece a mesma coisa, cobre os aspectos de cibersegurança, isto é, a notificação à autoridade competente dos dispositivos. E a resposta é depende, como acontece muitas vezes na área dos dispositivos, depende sim se cumprir a definição de incidente grave, que tem que submeter o MIR e, se necessário, o relatório da ação corretiva de segurança, não, caso não cumpra a definição de incidente grave. E nesta situação, as vulnerabilidades e incidentes security, bem como as medidas adotadas, os patches, para a correção de vulnerabilidades, são geridos e tratados no âmbito do PMS do fabricante, que eu vos falei no princípio, incluídos no PSUR. Trago-vos aqui 2 exemplos daquela vertente security e safety, do impacto do security no safety, exemplos concretos. Ora, então se tivermos um colaborador que consiga aceder a um dispositivo, retirando dados desse dispositivo, em que não tenha os dados, pronto, há aqui um problema de security control, um security harm, mas sem safety harm. Aqui, claro que a medida que tem que ser implementada é a nível do security control, com uma implementação do controle de acessos, no sentido de restrição de acessos. E, portanto, nesta situação, não temos um problema, uma questão de safety, não é uma questão de vigilância, e estes dados são tratados no âmbito do pós-mercado, no PSUR. Mas se tivermos uma situação em que há uma pessoa que consegue aceder a um pacemaker e que consegue, através de interrogações sucessivas ao pacemaker, subcarregar de tal forma o pacemaker que leva à sua fadiga com a depleção prematura da bateria, o que temos é um security arm e um safety arm, em que a medida a ser implementada é um security control para evitar o acesso não autorizado e esta sobrecarga do dispositivo. E, portanto, temos aqui uma medida de security control que tem um impacto positivo, né? Neste caso tem que ser uma medida mais restritiva para aumentar a segurança do ponto de vista do safety e do security. Esta situação é notificada e é gerida no âmbito da vigilância, do tal artigo 87, é notificada através do MIR e tem que haver uma ação corretiva de segurança no mercado. Mas, como eu vos disse no início, nem tudo é cibersegurança. E o que é que nós estamos a ver da vertente da vigilância, nós, autoridades competentes, e acredito que os fabricantes e os utilizadores, todos nós estamos a assistir, é que cada vez temos mais tecnologias digitais. E que são diferentes, e, portanto, sendo diferentes, as questões da usabilidade, por exemplo, também são diferentes. A formação para os utilizadores, sejam leigo ou seja profissional, e a formação e informação são muito importantes. Temos as questões da interoperabilidade e as compatibilidades, no geral, que não têm a ver com, muitas vezes pode não ter a ver com questões de cibersegurança em concreto. Temos cada vez mais apps.
em que as ações corretivas de segurança também têm que ser implementadas nessas apps que estão nos telemóveis dos doentes. E temos uma questão muito importante a nível de dados, que é cada vez mais, e que é muito importante para a vigilância. Isto é, estas tecnologias digitais registram muita informação. E para a análise dos incidentes, ela é muito importante. E por isso, o que nos acontece normalmente nos outros dispositivos, que não são estas tecnologias digitais, é que não acedendo ao dispositivo, muitas vezes o fabricante não consegue ver o que se passou, comprovar que o incidente ocorreu. Estas tecnologias digitais deixam esta informação registada. E, portanto, consegue-se comprovar, através do que o dispositivo registra, o que é que aconteceu na realidade, principalmente na questão de utilizadores leigos. Consegue-se provar se o utilizador fez ou não fez, o que fez, a que horas, quando, pronto. E, portanto, esta informação é extremamente importante na análise dos incidentes. Deixo-vos aqui só o ponto deste slide último, que é a inteligência artificial, incidentes graves, ou seja, cada vez mais estamos num mundo mais complexo e mais desafiante no que diz respeito aqui à parte da vigilância e da investigação dos incidentes, para os fabricantes, para as autoridades competentes, para os profissionais de saúde e para todos nós. A cibersegurança ao longo do ciclo de vida do dispositivo médico tem que ser assente em informação, né? tudo documentado, em que a gestão de risco é a base, desde o pré ao pós-mercado. Deixo-vos só este levantamento que é da guidance europeia da parte da cibersegurança. E desafios. Deixo-vos aqui os últimos desafios, e que são muitos. Se nós já tínhamos... Começando aqui com os dados. Os dados nestas tecnologias digitais, como eu acabei de dizer, são muitos. Haja capacidade para tratá-los, todos, quer do ponto de vista dos fabricantes, quer do ponto de vista das autoridades competentes. Temos que fazer aqui, às vezes, uma gestão de risco dos dados e da sua priorização, em primeiro lugar, para conseguirmos tratar de uma forma sistemática todos os dados que recebemos no âmbito destas tecnologias digitais. Legislação. Se os regulamentos dos dispositivos já são um desafio, né, e continuam a ser, ainda continua a sua melhoria, e com a última proposta de alteração em dezembro de 2025, o ecossistema legislativo regulamentar à volta, se era difícil, não é difícil, é assim, temos que continuar, temos que alinhar, porque como viram, por exemplo, a nível do ato de ciberresiliência, ao longo desta apresentação e do regulamento de dispositivos médicos, nós não podemos fazer um copy-paste da parte da cibersegurança para o regulamento dos dispositivos. Temos que aqui encontrar os dois mundos e as melhores soluções, não só do ponto de vista da avaliação dos produtos, mas como do outro ponto de vista do pós-mercado todo e da informação que vem deste pós-mercado. Como se isto já não bastasse, este ambiente regulamentar à volta também ele continua a evoluir e a melhorar. Portanto, este alinhamento é preciso continuamente e não se prevê que ele vá parar a breve prazo. Dizer-vos que, e foi por causa disso que eu ligando aquela parte, lembram-se no princípio que eu disse, o artigo 87 não cobre tudo o que tem relacionado com cibersegurança. E por isso a nova proposta de alteração aos regulamentos tem aqui o artigo 87A, que vem aqui centralizar tudo o que tem a ver com cibersegurança, vulnerabilidades e incidentes no aspecto da cibersegurança, mas são centralizadas a nível das outras autoridades competentes da ENISA. E incluir aqui no anexo 1 a palavra cybersecurity, que está no security, mas foi incluída a palavra cybersecurity. Isto porque, a nível europeu, está a haver esta discussão, não é? Da parte muito da cibersegurança, no sentido de melhorar o regulamento nesta parte da cibersegurança, mas há uma coisa que nós não nos podemos esquecer. É impossível incluir todos os detalhes neste regulamento, e sim, temos que fazer esforços para unir os dois mundos e centralizando esta informação das vulnerabilidades e dos incidentes de um ponto de vista global de cibersegurança, que não é a perspectiva
do regulamento dos dispositivos, não é? Porque a perspectiva do regulamento dos dispositivos é o de safety num aspecto de prioridade. Obviamente que no âmbito do pós-mercado, o fabricante tem que tratar toda a informação. Concluindo, a cibersegurança é um aspecto muito importante e específico de alguns dispositivos que tem de ser articulado com a vertente da segurança do doente. A legislação dos dispositivos médicos no que respeita à gestão de risco assenta no princípio Safety and Security by Design, sendo a gestão do risco constante desde o pré ao pós-mercado e a demonstração da conformidade contínua do cumprimento dos requisitos gerais de segurança e desempenho, incluindo a cibersegurança. O processo de gestão de risco é integrado do Safety e Security, pela interdependência que eu vos expliquei ao longo da apresentação. O pós-mercado deve colher toda a informação e adotar as medidas de minimização de risco necessárias, sejam de vertente de Safety ou Cybersecurity, e não esquecer a responsabilidade partilhada de todos nós e a partilha de informação. E pronto, estou disponível para questões que fui um bocadinho rápida, se calhar, mas também vos deixo com esta apresentação. Este tema é muito... é no dia a dia, né, das nossas organizações, é um tema transversal e que afeta também os dispositivos, mas como sempre os dispositivos não podem ser vistos no geral, têm que ser enquadrados no âmbito daquilo que eles são, no sentido da segurança do doente e de todos nós. Muito obrigada e deixo-vos então. Como estão a dar conta, nós estamos hoje noutra sala e temos de fazer estas alterações do lugar. Bom, cabe-me a mim então encerrar a sessão, dizer que na realidade este tema é um tema muito desafiante, que tem gerado muita discussão europeia, reforçar o que a Raquel disse, agora, sobretudo na parte final, no contexto dos desafios, de que estamos neste momento com uma proposta legislativa da Comissão no sentido de rever alguns dos requisitos dos regulamentos europeus e neste mesmo contexto estes aspectos de como trabalhar a cibersegurança nos dispositivos médicos é um dos temas que está também em cima da mesa. E nesse sentido há também uma task force que está a trabalhar em que participam vários players, não é? várias entidades com interesses nesta matéria, e que, no sentido de simplificar. Neste momento, quer as propostas legislativas, quer todo o ambiente político que nós vivemos a nível europeu do ponto de vista legislativo, vai no sentido de termos, de simplificar os processos, de simplificar a aplicação legislativa, facilitar que se dê cumprimento aos requisitos, mas de uma forma mais fácil e acessível, nomeadamente para as pequenas e médias empresas. E há muito esta tentativa, ou estamos todos muito empenhados numa tentativa de aplicação de uma única legislação para um produto. E, portanto, tudo estamos a fazer a nível europeu, a discussão vai nesse sentido, para simplificarmos e para que neste regulamento, nestes futuros regulamentos, revistos por uma proposta legislativa que está neste momento em discussão e que há de ser regulamento, portanto, que resulte desta revisão realmente uma clarificação de que de todos os aspectos de cibersegurança que terão de ser contemplados no contexto do design dos dispositivos médicos e também no contexto da monitorização no pós-mercado. Portanto, eu não sei se há algumas questões que quero... Há uma questão que a Raquel parece que poder responder, que apareceu agora. Vamos então passar...
eu vou mudar outra vez de posição, mas depois, para não voltarmos outra vez a fazer esta dança de cadeiras, eu desejo-vos já um resto de bom dia e espero vos encontrar daqui a mais ou menos 15 dias, não é? 2 semanas. Nós agora fizemos este espaçamento, aumentámos este período de tempo entre as sessões e a próxima sessão, a 11ª, será mais ou menos daqui a 15 dias. Penso que é na quarta-feira, não é? Não na quinta. E, portanto, será mais ou menos 14 dias, 13 dias que vai mediar até à próxima sessão. Deixo-vos então com a Raquel. Um bom dia para todos. Espero que tenham aprendido alguma coisa, pelo menos aprendi. Entre os dados, a informação e o conhecimento, há sempre uma grande, há sempre um grande caminho a correr e é sobre estas matérias que nós temos estado aqui a falar. Obrigada a todos. A pergunta é relativamente à ação corretiva de segurança se tem que ser gerida pela parte do outro lado do departamento, da parte da cibersegurança. Aquilo que está, eu não sei o que é que vai acontecer, né? Portanto, com aquilo que está porque isto é uma proposta de alteração ao regulamento e nós não sabemos ainda como é que vai ficar. A parte das ações corretivas de segurança vão continuar a ser aqui avaliadas no âmbito das autoridades competentes dos dispositivos. O que se está a pensar fazer, também os fabricantes não vão ter que andar a fazer duplicação de notificações. O que se está a pensar fazer é haver um acesso à ENISA de tudo aquilo que é cibersegurança, seja safety ou não safety, que eles tenham acesso a toda a informação que seja relativa à cibersegurança. Mas tudo vai continuar a ser gerido aqui no regulamento dos dispositivos, porque uma coisa, a ação corretiva de segurança não pode ser vista sem a vertente do safety. E, portanto, quase certeza absoluta que as outras autoridades competentes não têm capacidade para avaliar essa questão. Quanto ao resto, não vos sei dizer. Não, isso vai... Sim, mas pronto, a questão a minha colega Mariana estava a dizer que pode ser conjunto. Sim, mas aqui a notificação por parte dos fabricantes vai ser feita na Eudamed. E depois como é que é a articulação entre nós, autoridades competentes dos dispositivos, e a parte das autoridades de cibersegurança, isso já é connosco, não é? Mas obviamente que só pode haver um único processo. Os fabricantes não podem estar de um lado a ouvir uma coisa de uma autoridade competente dos dispositivos e do outro lado a ouvir uma coisa contrária da autoridade da parte da cibersegurança. Mas só para vos dizer que isto ainda não se sabe. O que está na proposta do regulamento é haver uma notificação de tudo. O que é que acontece? E qual é a grande diferença do 87A? E qual é a diferença, se calhar, eu não vos disse isso porque não queria entrar nesse pormenor. O que acontece é, nós temos uma gestão de risco no regulamento dos dispositivos e que a vigilância trata daquilo que é mais grave. E aí isso tem que ser notificado. Porque todos os outros incidentes não têm que ser notificados. Aquilo que não é incidente grave. Ora, o ato de ciberresiliência também tem uma gestão de risco e também tem aquilo que é mais grave, que são os incidentes e as vulnerabilidades exploradas. E o que acontece neste preciso momento é que eles também têm prazos para notificar, também têm esse processo todo. E o que acontece é como isto, no caso dos dispositivos, só é notificado às autoridades competentes. Quando eu digo notificado é com prazo curto, se tiver impacto no safety. Se não tiver impacto no safety, ele vai para a monitorização pós-comercialização e para os relatórios pós-mercado. E o que este artigo 87A quer trazer é, no âmbito do regulamento dos dispositivos, quer trazer para o mesmo nível, entre aspas, uma de notificação obrigatória às autoridades competentes, os incidentes e as vulnerabilidades exploradas, só que são security, sem impacto no safety, mas que para o lado do security elas são muito importantes. Não é? E no tempo, no sentido de saber... Porta de entrada. E tendo só uma única porta de entrada. O objetivo é simplificar.
Sim. O objetivo é o da MED simplificar e ter a única porta de entrada seja a Eudamed. Os fabricantes não têm que se preocupar. Aliás, os fabricantes nem vão ver essa parte, porque os fabricantes o que vão notificar na Eudamed e a seguir as autoridades competentes dos dispositivos e as outras autoridades vão receber a informação. Obviamente que tem que haver uma articulação entre nós. E isso, o processo dirá como é que isso vai ser gerido. Eu, da parte dos fabricantes, penso que não têm que se preocupar neste momento, nós nem sabemos o que é que vai acontecer. Mas isso é o futuro, Raquel. E atualmente, como é que nós vamos fazer as coisas? Podemos fazer as coisas atualmente? Atualmente, o que é que devem fazer? É assim, eu não vos posso dizer que têm que cumprir o ato de ciberresiliência, porque isso não está obrigatório. O que têm que fazer é no sentido da notificação às autoridades competentes. Ao Infarmed tem que notificar aquilo que for safety e que tiver impacto na segurança. Agora, por exemplo, se tiverem uma situação em que haja roubo de dados e que não tenha impacto no safety, pela legislação, não é obrigatório notificar a autoridade competente nos prazos, Infarmed. Mas tem que pôr no relatório de monitorização pós-comercialização. E esse é o gap que neste momento falta. Mas claro que há sempre colaboração com as outras autoridades, nomeadamente com o SPMS. Obviamente que nós estamos a ver aqui de duas vertentes e se calhar isto não foi dito. Uma coisa são os utilizadores. E os utilizadores podem notificar tudo. E obviamente que se eles notificarem problemas com dispositivos, seja o que for, isso vai para os dispositivos e obviamente eles também podem notificar ao SPMS no sentido que sejam questões de cibersegurança. Porque aqui nós temos sempre as duas vertentes. Temos a vertente do utilizador e a vertente do dispositivo. Mas pela lei, o que é obrigatório notificar ao Infarmed é aquilo que é incidente grave do dispositivo. Neste momento não temos outro requisito, sendo que tudo vai para o pós-mercado. Okay. Muito bem. Obrigada. Não, parece que não. E damos assim por encerrada. Obrigada pela vossa presença e continuamos então daqui a 13 dias. Muito obrigada.